Fala galera, tudo bem com vocês? A gente vai começar agora uma live para você que está se preparando para fazer a prova do Enem, mais especificamente a redação do Enem. Então você que está aí, né, ansioso, a prova está chegando agora, dia 3 de novembro já é a prova e você está assim, meu Deus, eu ainda não estou pronto para fazer essa prova. Você está na live certa, você está no vídeo certo, porque nós vamos falar hoje sobre os principais aspectos da redação do Enem aqui. Porque muitos alunos não leem o edital direitinho da prova do Enem e não entendem o que a prova pede. É isso mesmo, você tem que saber o que a prova pede na redação. Porque às vezes você fica se preparando para vários modelos de redação e você não está especificamente na redação no modelo que você precisa, tá? Então a gente vai usar uma fórmula, que é a fórmula que eu e o professor Sidney Martins desenvolvemos, que é o método 1000 da redação do Enem. Então, por conta disso, nós temos aqui algumas dicas para você tirar 1000 na sua redação, entre 800 e 1000 na redação, que são os pontos aí que o aluno que está se preparando deseja tanto. Menos do que isso, aluno do método 1000 não tira, tá bom? Então nós vamos lá agora e a primeira questão é como a sua redação será avaliada. Você sabia que a prova, a redação do Enem, ela tem 5 competências? Você precisa atingir as 5 competências para conseguir uma boa nota. E a primeira competência é sobre demonstrar domínio da modalidade formal da língua portuguesa. Então essa é a sua primeira competência que você precisa atingir lá no momento da sua prova. Essa competência o professor Sidney Martins vai trabalhar com muito mais maestria do que eu, né? Afinal de contas, eu sou a professora de atualidades e por isso eu vou te entregar argumentos. Esses argumentos estão em outras competências aí que você já vai entender aqui e descobrir comigo. A competência 2 é compreender a proposta da redação. Sabe o que acontece? A maioria dos alunos, o medo, assim, a maior parte, né, dos alunos tem medo de fugir do tema. E esse medo, ele não é bobeira não, porque é a competência 2 da prova, é exatamente isso. Compreender, olha lá, compreender a proposta da redação e aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento. E é aí que eu entro. Eu, professora de História, Geografia e Atualidades, entro com isso aí, com os argumentos, com essa questão da compreensão das várias áreas de conhecimento, para que você possa desenvolver o teu texto dentro dos limites estruturais do texto, que a gente chama de dissertativo argumentativo. Então, se você vai fazer um texto dissertativo argumentativo, você precisa ter o quê? Claro, argumentos. E aí, então, método 1000 comigo, com a Carla Kurz e o professor Sidney Martins. A competência 3 da prova do Enem pede para você selecionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões, argumentos de defesa de um ponto de vista. Sabe o que ele está pedindo aqui para você? A tese. Toda redação do Enem pede uma tese e isso você também tem que atender lá na competência 3 que o Enem pede. A competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção de argumentação. Você entendeu o que eu estou dizendo aqui? Eu estou falando o seguinte, que você precisa saber escrever e que você precisa ter argumentos. Não basta ter somente um ou o outro. Você precisa ter os dois. É por isso que eu e o professor Sidney lá, montamos o nosso método 1000, porque você precisa de um professor de português e um professor de atualidades para você conseguir fazer a sua redação com maestria. E aí nós chegamos na quinta competência, que fala sobre elaborar uma proposta de intervenção para o problema. Muitos alunos não entendem o que é uma proposta de intervenção e eu vou mostrar para vocês hoje como fazer uma proposta de intervenção, né? Mas sempre, olha a dica, essa proposta de intervenção tem que necessariamente respeitar os direitos humanos. Se você desrespeitar os direitos humanos, você está fora da redação. 0 na redação. Entendido isso? Então agora você já entendeu
As 5 competências é o primeiro passo que você tem que ter para fazer a prova. Você entendeu as suas competências, então? Então, pronto, agora nós vamos para uma outra questão que muitos alunos sofrem, tá? Sofrem, que é a estrutura da redação. Prof. Carla, Prof. Sidney Martins, qual é a estrutura que eu devo montar na minha redação para conseguir nota 1000? O que o método 1000 me explica? Então, primeiro, você vai ter o tema. O tema, a redação, os textos vão te entregar o tema. Partindo deste tema, você vai montar uma tese. E essa sua tese estará embasada em argumentos, e aí esses argumentos que serão os dados, os fatos históricos, né, alusão histórica, estatística, enfim, vão terminar com uma proposta de intervenção. Porque qual que é a questão? A redação do Enem sempre mostra um problema. Você vai ter que resolver um problema. É essa a sua proposta de intervenção. Entendido, então? É um tema, uma tese, argumentos e uma proposta de intervenção. Essa é a estrutura do seu texto. Assim que você vai redigir a sua redação, né, fazendo uma produção de texto dissertativo, argumentativo em prosa, né, e aí essa outra dica muito importante para você que está se preparando para a prova do Enem. As propostas do Enem sempre são de ordem social, científica, cultural ou política. Entendido isso? Social, científica, cultural ou política. Portanto, fica ligado nos temas que são abordados nas atualidades sobre isso. Então, os aspectos que a serem avaliados, que se relacionam àquelas competências que eu falei para vocês, a competência 1, 2, 3, 4, 5, elas são desenvolvidas ao longo dos seus anos de escolaridade, né? Então você vai resgatar tudo aquilo que você aprende ou aprendeu em história, geografia, filosofia, sociologia, matemática, enfim, você vai ter que juntar todos esses seus conhecimentos e aproveitar isso na prova. Entenda que aquilo que você estuda lá nas outras disciplinas para fazer os outros cadernos de questões, você também vai usar na sua redação. Tá lindo isso, né? Então, nessa redação, lembrando, você tem que defender uma tese. Ou seja, uma opinião. O que é essa tese? É uma opinião sobre o tema proposto. Então, isso é uma tese. Qual é a sua opinião sobre isso? Né? Aí, você, claro, né? Isso tudo tem que ser apoiado com organização, né, de argumentos, né, consistente. Você não pode colocar algo que você pensa, que a sua avó disse, que sua mãe falou, né? Não pode. Tem que ser um argumento consistente, estruturado, com coesão, tá? Coesão, que aí eu vou falar também com vocês. Coesão, coerência, formando uma unidade textual. Bom? Além disso, seu texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade da escrita formal da língua portuguesa, como você já sabe, e aí você vai fazer uma proposta de intervenção que foi, né, apresentado como um problema lá no começo do seu texto. Então, essa é a estrutura do seu texto, entendido? Você começa mostrando o problema e termina fazendo uma proposta de intervenção. Tá ficando lindo, tá ficando linda, linda, linda essa redação, tá? Bom, agora nós vamos falar sobre como será atribuída a nota da sua redação. Muita gente não sabe como a sua nota é atribuída. Professora, como eu chego ao 1000? É 1000 que eu tenho que tirar? Tem muita gente que não sabe que a nota máxima da redação do Enem é 1000. Então, olha só, cada avaliador atribuirá uma nota de 0 a 200 pontos para cada uma daquelas competências. Lembre-se que são 5 competências. Então, cada uma daquelas competências, quando alcançadas, você ganha 200 pontos em cada uma delas, de 0 a 200. Se você conseguir tirar 200 em cada um daqueles argumentos, 1000 para você. Sensacional, né? Então, a nota final do participante será a média aritmética das notas totais atribuídas por 2 avaliadores. Claro que a nota não pode ser discrepante. Se a nota de um avaliador for muito diferente do segundo avaliador, terá um terceiro avaliador para mostrar, então, para definir qual é a sua nota lá na prova do Enem. Perfeito?
Entendido isso? Agora você já sabe, 1000 é o ponto máximo que você pode tirar. 200 é cada uma das competências que você precisa atingir lá na sua prova. Não basta escrever lindamente, tá? Não basta escrever lindamente se você, em cada um dos parágrafos, não conseguir atender às competências exigidas pela prova. Então, você tem que ficar prestando atenção nisso. Pronto. Outra questão que muita gente não sabe e que precisa entender é que sim, você pode tirar 0 na redação. E você pode tirar 0 se você cometer alguns deslizes. E eu vou falar para você agora quais são os deslizes que você não pode cometer, porque senão a sua redação será zerada. Bom, a primeira característica de uma redação nota 0 no Enem é a fuga total do tema. Portanto, é muito importante você entender o que a proposta do Enem está fazendo para você. A outra coisa é sim, você tem que obedecer à estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Senão, tchau para você, 0 para você. Também, a extensão tem que ter pelo menos 7 linhas. Se você escrever menos que 7 linhas, você está fora. Você tirou 0 na redação. Também, você não pode fazer cópia integral dos textos motivadores. Se você ficar espertinho, vai dar um desperto. Vou copiar uma parte do texto motivador. Ou vou copiar uma parte da minha prova objetiva na minha redação. Você também vai tirar 0 na redação. Também, não tem, sabe, tem muito aluno que gosta de fazer desenho na prova, né? Porque o professor que trabalha com pré-vestibular, escola, às vezes o aluno faz a prova e faz lá os desenhos. Você não vai poder fazer esse desenho no momento da sua prova do Enem. Se você fizer desenho na prova, você está fora. É 0 para sua prova, tá? Então, desenhos ou outras formas propositais, tais como números, sinais gráficos, também vão fazer você tirar 0 na redação. Também você não pode, né, escrever uma parte completamente desconectada do seu texto. Ou seja, se você quiser dar um desperto, não conseguir escrever 7 linhas, né, ou mais de 7 linhas e colocar receita de bolo na sua prova, você está fora, tá? Então não pode fazer nada na estrutura do seu texto que esteja desconexa com o tema. Também, não se esqueça, você não pode fazer uma assinatura. Apesar de você achar lindo o seu nome, a sua mãe e seu pai achar lindo o seu nome, você não pode escrever o seu nome na sua redação do Enem. É proibido, nem o seu apelido, nem nada, tá? Ou seja, você só pode colocar o seu nome, né, ali na assinatura do participante, no lugar que for exigido. Mas na sua redação, você não fará isso. Também, entenda, você pode ser fluente em inglês, fluente em espanhol, né, inglês, francês, pode ser fluente em inglês, francês e espanhol, mas você não pode escrever a sua redação em outra língua, tá? Você pode até usar alguma expressão em outra língua, mas o teu texto tem que ser composto pela língua portuguesa. Entendido isso? Não vai dar onde, né, querer mostrar aí muita competência na língua estrangeira, porque é em português que você tem que escrever. Claro que existem alguns termos, como cyberbullying, por exemplo, que é um termo em inglês, que claro que a banca vai aceitar, mas a maioria, a grande parte do seu texto é em português, tá bom, gente? É a sua língua, use-a, né? E também você não pode deixar a folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho, a sua folha, é isso mesmo, tem gente que faz um rascunho e deixa a folha de redação em branco, isso zera a redação. Agora que você já sabe o que você não deve fazer, agora fica mais fácil você fazer uma estrutura, montar uma estrutura de redação própria, perfeita para a nota 1000, né? Então, olha lá, fuga do tema ou não entendimento da estrutura dissertativa argumentativa, nota 0. Prova em branco, nota 0. Texto insuficiente, né? Nota 0, ou seja, com menos de 7 linhas, nota 0. Escrita de palavrões, desenhos ou outras formas propositais e, né, de desrespeito à prova e desrespeito aos direitos humanos, fora também. E desconexão com o tema proposto, também fora. Nota 0. Perfeito? Bom, agora,
Vamos lá. Amanditas, quando se usa o termo de inglês deve se colocar entre aspas ou não há necessidade? Bom, essa parte de estrutura gramatical, o professor Sidney Martins vai fazer também uma live, assim como eu estou fazendo agora, para mostrar toda essa estrutura, o que pode fazer, o que não pode fazer, né, com relação ao uso da língua formal, da língua portuguesa, e com isso também vai fazer com que você vai poder tirar essas dúvidas de estrutura do texto, né? Eu vou explicar algumas coisas aqui, mas o professor Sidney está muito mais capacitado do que eu, beleza? Bom, agora, tem um ponto que tem muita gente que acaba zerando a prova da redação justamente porque tem uma desconexão do tema proposto. Então, para você não zerar a sua redação no Enem por ter desconexão com o tema proposto, eu vou te explicar o que é uma desconexão do tema proposto. Primeira coisa, são trechos como reflexões sobre o próprio processo da escrita, se você escrever um bilhete destinado à banca, né, isso é uma desconexão. Para que escrever um bilhete destinado à banca? Na escola você coloca, prof, ajuda aí, né? Mas lá no Enem você não pode falar, ei, banca, ajuda aí. Você não pode fazer isso, senão você está desconectado com o tema proposto. Também mensagens de protestos. Tem gente, e hoje está muito comum, você colocar lá mensagens de protestos contra ou a favor do governo, contra uma coisa e outra. Mas lá na sua redação do Enem, você não vai fazer isso, tá? Você está sendo somente científico. Você vai mostrar dados, né, estatísticas, ou vai mencionar alguém bem conhecido, um sociólogo conhecido, alguém que fez algo realmente relevante na sociedade e que todo mundo conheça. Porque, se fora isso, você não pode colocar na sua redação. Então, também, apesar de você pode fazer, por exemplo, uma oração antes de fazer a sua redação. Você com Deus, mas na sua redação você não pode escrever mensagens religiosas, orações, a menos que esteja, claro, completamente ligado ao tema proposto. Caso contrário, não pode. Então, trecho de música, hino, poema, qualquer coisa nesse sentido só pode ser inserido na sua redação se estiver diretamente ligado ao tema proposto, tá bom? Uma argumentação perfeita na sua redação. Então, isso quer dizer que a constatação de algum problema social, por exemplo, não é por si só avaliada como um protesto. Claro que não, né? Não é assim, analisei, o governo deveria fazer tal coisa. O governo, não, né? Deveria dar mais atenção para as questões do meio ambiente. Isso não é visto como um protesto. Isso é visto como uma constatação. Só que essa constatação, ela tem que ser necessariamente embasada em um fato que você possa comprovar durante o seu texto, né? Que você consiga ter uma argumentação construída ao longo da sua redação. Em suma, então, para ter a sua redação anulada, né, por esse critério, é preciso que você insira de forma proposital, olha lá, de forma proposital, pontual e desarticulada elementos estranhos ao texto. Então, somente insira posicionamentos se você colocar o quê? Eu fiz a minha tese e essa sua tese tem que estar totalmente organizada, senão o seu texto estará desconexo do tema. Entendido? Bom, outra questão que muita gente fala é sobre a fuga do tema. Professora, quando é que eu fujo do tema? Então, olha só, você sabe, né, que fugir do tema zera a sua redação, certo? Fugir do tema zera. Então é importante que você desenvolva uma discussão dentro dos limites da proposta que a prova te entregou. Você não pode sair disso. Então, mencioná-los apenas no título, por exemplo, ou somente, né, ali deixá-lo subentendido, não vai bastar para você tirar uma boa nota. Se você colocar o tema proposto somente no título ou subentendido, a banca irá saber, né, que você não está entendendo absolutamente nada do que você está falando e pode, então, né, considerar insuficiente. Então, por esse motivo, muita atenção na abordagem do tema, que ela tem que ser clara e explícita, entendido? Clara e explícita para você não fugir do tema. Perfeito? Tá lindo demais, né?
Agora tem muita gente que fica muito em dúvida sobre um texto argumentativo dissertativo. Mas, prof, o que é isso? Então, a sua redação, ela atenderá às exigências da elaboração de um texto dissertativo argumentativo se combinar dois princípios de estruturação que eu vou te explicar agora, tá? O primeiro deles é apresentar uma tese. Então, você vai ter que apresentar uma tese e desenvolver justificativas para comprovar a sua tese e uma conclusão que dá fechamento à discussão elaborada no seu texto. Entendido? Então, compondo ali um processo argumentativo, ou seja, apresentar uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Tem que ter isso necessariamente. Tá, professora? O que é uma tese? Uma tese, gente, é uma ideia que você vai defender no seu texto. Então, ela deve estar relacionada com o tema e apoiado em argumentos ao longo da sua redação. Isso é uma tese, certo? E o que são argumentos? O que são argumentos da redação? Então, é uma justificativa que você vai utilizar para convencer o leitor a concordar com a sua tese defendida. Isso são argumentos. Então, cada argumento deve responder a uma pergunta como, por exemplo, por quê? O porquê separado com acento, tá? Em relação à sua tese defendida. Então, esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é utilizar estratégias argumentativas para expor o problema discutido, né? No texto, aí você vai detalhando os argumentos utilizados. Quer ver uma estratégia argumentativa? O que é uma estratégia argumentativa? São argumentos, são recursos utilizados para você convencer o leitor. Então, estratégias argumentativas são argumentos que você vai utilizar para convencer o leitor da sua tese, ou seja, da sua opinião defendida. Como que eu posso utilizar? Quais são as estratégias argumentativas possíveis? São exemplos, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, alusões históricas, pequenas narrativas ilustrativas, comparação entre fatos, situações, épocas e lugares. Tudo isso são estratégias argumentativas que você pode e deve usar para defender a sua tese dentro de um texto dissertativo argumentativo. Agora, atenção, será atribuída nota 0 à redação que eu não obedecer essa estrutura de uma dissertação, né, uma estrutura dissertativa, né, argumentativa, mesmo que atenda, então, repetindo aqui, tá? Será atribuída nota 0 à redação que não obedecer à estrutura de dissertação argumentativa, mesmo que atenda às exigências dos outros critérios pedidos pelo Enem. São 5 competências. Se você não fizer uma redação no modelo pedido, solicitado, 0 na sua redação. Então, você não deve, portanto, elaborar um poema ou, por exemplo, reduzir o texto a uma narração ou a uma história, senão, né? Ou, por exemplo, vou fazer um depoimento pessoal. Não pode. Não é essa a estrutura de um texto como a redação do Enem exige. Então, no processo argumentativo, é possível apresentar trechos, claro, narrando acontecimentos que justificam a sua tese, mas o texto não pode reduzir a uma narração. Não pode narrar apenas por não apresentar, então, os princípios da estruturação solicitada pela banca. Perfeito? Bom, agora, fique atento. Isso aqui agora são pequenas dicas para a gente fechar com maestria a nossa prova. Então, olha só, uma diquinha aqui. Se a sua redação apresentar fuga do tema ou não atender à estrutura dissertativa argumentativa, ela não será avaliada em nenhuma das outras competências. Entendeu? Entendeu? Então, tem que ser na estrutura dissertativa argumentativa. E aí, entra o professor Sidney Martins, que é maravilhoso, é o melhor professor de português e redação do Brasil. O que você está esperando, gente? Tá maravilhoso. Ele vai te dar todas as dicas necessárias para isso. Perfeito? Agora, para mim, né, e também para o professor Sidney,
Muitos alunos pedem, professora, o que é coerência? Porque tem uma das coisas lá, um dos pontos do Enem, o que é coerência, né? Ou seja, e se eu não for coerente com o meu texto? Então, o que acontece? A coerência se estabelece por meio das ideias apresentadas no texto, do conhecimento dos interlocutores, que garante a construção do sentido de acordo com as expectativas do leitor. Ou seja, o leitor tem que ler a sua redação e todas as suas ideias, elas precisam ter coerência, elas precisam fazer conexão entre a sua tese e aquilo que você está argumentando, porque né, ela está ligada ali ao entendimento e a possibilidade de interpretação de sentidos do texto. Por isso que eu sempre falo, seja claro, seja objetivo, não enrole, para você ter coerência, senão fica muito fácil você fugir do tema e ainda você perder coerência no seu texto, tá? Então o leitor poderá compreender esse texto, né, refletir a respeito das ideias nelas contidas e em resposta reagir de maneiras diversas. Por exemplo, ele pode aceitar o que você está colocando, ele pode recusar, questionar e até mudar seu comportamento em face às ideias do autor, partilhando ou não da sua opinião. Tá? Então, cuidado com a coerência. De novo, seja claro, seja objetivo, para você não perder coerência no seu texto. Perfeito? A partir do momento que você estabeleceu o seu posicionamento, mantenha-se no seu posicionamento, tá bom? Para não perder coerência. Entendido? Bom, outra coisa que faz você zerar na prova da redação do Enem é você desrespeitar os direitos humanos, tá? Então, aí é muita gente que não conhece os direitos humanos, que nunca sentou para estudar os direitos humanos. Às vezes ele não sabe o que alguma coisa que ele colocar na sua redação pode simplesmente anular a sua redação. Se você desrespeitar os direitos humanos, isso anula a sua redação. Então, você pode ter feito uma dissertação argumentativa dissertativa, você pode ter colocado uma tese, você pode ter colocado muitos argumentos e tudo mais, mas se você, ao final, por exemplo, quando você fez uma intervenção, você desrespeitar os direitos humanos, beijo, tá fora, ano que vem tem prova de novo, tá? Então, assim, as ações, elas sempre serão avaliadas, né, assim, não pode ir contra os direitos humanos. Então, professora, você pode me dar exemplos do que seria um desrespeito aos direitos humanos? Sim, é claro. Por exemplo, se você defender a tortura, você está desrespeitando os direitos humanos. Mutilação, execução sumária ou qualquer forma de justiça com as próprias mãos, você está desrespeitando os direitos humanos. Não pode colocar na redação, tá? Então, assim, sempre quando você fizer a sua intervenção, não fale sobre justiça com as próprias mãos. Por exemplo, o tema desse ano, falando muito sobre desarmamento, sobre o armamento da população, né? Tudo bem, você como cidadão, você até pode defender, né, o armamento, mas use, se você colocar isso na redação, muito cuidado para não desrespeitar os direitos humanos, porque lembra, execução sumária, justiça com as próprias mãos, não são aceitos na prova do Enem. Então, o que você tem que usar? Bom, você tem que falar sobre as intervenções por meio das instituições sociais devidamente autorizadas. Que instituições? Governos, autoridades, leis, são exemplos de instituições sociais autorizadas. Então, a incitação de qualquer tipo de violência motivada por questões de raça, gênero, etnia, credo, condição física, origem geográfica, socioeconômica, né, ou a explicitação de qualquer forma de discurso de ódio, ou seja, um discurso voltado contra grupos específicos, vai fazer você zerar na redação, tá bom? Então, muita atenção nos direitos humanos. Aí, bom, muitos alunos têm dúvidas sobre, professora, o que eu posso escrever e que pode zerar a minha redação, que vai fazer com que eu desrespeite os direitos humanos. Para isso, eu trouxe como exemplo a proposta de 2017 do Enem, que era sobre os desafios da formação educacional dos surdos no Brasil. Olha só, então, quais seriam os exemplos de desrespeito aos direitos humanos? Ferir a dignidade humana, da pessoa humana, como eles falam nos direitos humanos,
Negar o direito de expressão ou de comunicação do surdo seria uma forma de desrespeito dos direitos humanos, assim como impor uma forma de expressão, de comunicação, também é desrespeito. Ou negar ao surdo o direito à educação, sobre qualquer pretexto. Você não pode fazer isso. Também proibir com que o surdo escolha a melhor forma dele se comunicar. Você não pode obrigá-lo a nada. Tá? Não pode. Também considerar a surdez uma incapacidade de vida na sociedade. Isso é desrespeito aos direitos humanos. Se você negar a capacidade do surdo, do trabalho, da vida em sociedade, da educação, você está desrespeitando os direitos humanos. Também, defender teses contrárias à alocação de recursos destinados à acessibilidade dos surdos. Isso poderia zerar a redação lá em 2017. Também propor um ensurdecimento, entre aspas aqui, compulsório das pessoas ouvintes, ou seja, fingir que não existe o problema, tá? Ou fingir que existe um grupo efetivamente isolado, separado, tá? Então, não. E empoderar, olha lá, cuidado, hein? Fala assim, então eu posso usar os órgãos públicos para resolver o problema na minha intervenção? Cuidado. Empoderar o poder público e, por exemplo, a obrigar o surdo a usar aquele implante cochlear seria, né, ou seja, né, o aparelho auditivo seria um desrespeito aos direitos humanos. Você entendeu por meio de exemplos? Bom, se tudo isso que eu disse para você ainda não foi o suficiente para entender o que seria um desrespeito aos direitos humanos, agora eu vou te mostrar exemplos de trechos de redação dos participantes de 2017, cujo tema era a questão dos surdos no Brasil, que tiraram 0 na redação, tá? Então eu separei aqui alguns trechos que zeraram na competência 5, ou seja, no respeito aos direitos humanos, por ferirem, então, os direitos humanos. Então vamos lá. Primeiro exemplo, abre aspas. Esse grupo tem que ir para as escolas especiais, tirando assim o contato dele com a sociedade. Esse é um exemplo de desrespeito aos direitos humanos que você não pode colocar na sua prova do Enem. Outro, surdos devem ter apenas o ensino básico, devem ser aposentados, não podem ter o direito de estudar em uma universidade, não são pessoas normais, não podem trabalhar. Este é um exemplo de desrespeito aos direitos humanos que não pode aparecer na redação do Enem, porque senão é 0 na redação. Você está fora e terá que fazer a prova novamente no ano seguinte. E, por fim, o último exemplo para você ficar bem atento para não desrespeitar os direitos humanos, que é, entre aspas, a melhor decisão a ser tomada é o sacrifício logo após a descoberta da maldição, evitando o sofrimento de todas as partes e mantendo a sociedade no rumo da evolução. Esse é um exemplo da redação de 2017 que falava sobre surdos e que mostra o desrespeito aos direitos humanos. Perfeito? Bom, agora nós vamos falar sobre aquela que é super delicada. Muitos alunos têm dificuldade de começar o texto e concluir o texto. E a proposta de intervenção está na sua conclusão. A proposta de intervenção deve refletir conhecimentos do mundo de quem redige, ou seja, redige a redação, ou seja, o seu conhecimento de mundo será apresentado lá na conclusão por meio da sua proposta de intervenção. Então, a sua redação deve conter não apenas a exposição de uma ação interventiva sugerida, mas também o ator social desta ação, tá? Então, o ator social competente a executá-lo de acordo com o âmbito escolhido, seja individual, familiar, comunitário, social, político, governamental, mundial. O ator social para a sua proposta de intervenção tem que estar presente no seu texto. Quem é que vai fazer esta proposta de intervenção? Quem vai atuar, né? Então, além disso, né? A proposta de intervenção deve conter o meio de execução, o meio de ação e o seu possível efeito. Portanto,
proposta de intervenção deve ter a proposta em si, quem deve executar e qual será o resultado desta ação, bem como outro detalhamento. Entendido? Bom, agora, quando você fizer a sua proposta de intervenção, ou seja, antes de elaborar a sua proposta de intervenção, procure responder as seguintes perguntas. Anota o que eu vou te dizer. A sua proposta de intervenção deve ter a primeira pergunta: o que é possível apresentar como proposta de intervenção para o problema apresentado no tema? Aquele problema que veio lá na sua proposta, que você colocou como tese, você vai responder lá no seu quinto parágrafo, né? Por exemplo. Também, você deve perguntar: quem pode executá-la? Quem pode executar a minha proposta de intervenção? E aí você vai escrever. Além disso, como viabilizar a minha proposta de intervenção? Então, você tem que fazer essa pergunta para você responder essa pergunta no seu texto. E, por fim, qual o efeito pode alcançar? Que efeito isso pode alcançar? Resumindo, seu texto será avaliado, portanto, com base na composição e no detalhamento da proposta que você apresentar. Perfeito? Entendido isso? Bom, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Porque estou falando muito aqui para vocês, né? Mas vamos lá. Note, importante agora você compreender que para efeito da avaliação e de contagem no mínimo de linhas escritas, os trechos que representam cópia do enunciado, cópia dos textos motivadores ou das questões objetivas do caderno de questão serão desconsideradas em relação ao total de linhas escritas, valendo somente aquelas linhas que foram escritas pelo participante. Então, de novo, não adianta copiar partes dos textos motivadores ou da sua prova objetiva, porque eles não serão contabilizados no total de linhas escritas na sua redação. Lembrando que a sua redação precisa ter, no mínimo, 7 linhas escritas. Menos que isso, você zera a sua redação. Outra coisa, você tem letrinha feia? Tem letrinha feia? Então cuidado, tá? Tem que escrever com letra legível, porque se a sua letra for ilegível, a banca simplesmente pode não corrigir a sua redação. Então, volta lá e dá uma caprichada na hora de você passar a sua redação do rascunho para a folha de redação, perfeito? Bom, outra dica é que o título é um elemento opcional e ele não interfere em nenhum momento na sua nota. É isso mesmo, tá? Então, a sua nota você já sabe, são 5 competências, cada competência respeitada vale de 0 a 200 pontos e o título não tem valor na composição da sua redação, tá? Então, ele não será avaliado em nenhum aspecto relacionado às competências da matriz de referência. Entendido? Então, se você quiser colocar título na sua redação, tudo bem. Se você não quiser colocar título na sua redação, também tudo bem. Olha que maravilha! Por quê? Porque o título não será avaliado. Claro que se você colocar um título, fica bem lindo. Eu sempre falo, eu gosto de provas com título, mas ele não fará diferença na hora de compor a sua nota na redação do Enem. Bom, agora que você já entendeu como será avaliada a sua prova, o que a banca considera, vem para o método 1000 que a gente vai te explicar cada ponto desse, cada momento desse da sua redação detalhadamente para você alcançar a sua nota 1000. Não é tudo isso que a gente quer? Então, vamos lá garantir a vaga na universidade e a gente sabe que a redação pode ser a definidora para você alcançar efetivamente essa vaga. Tá bom, gente? Gostaram? Se vocês gostaram, compartilhem com seus amigos. Também estou com um canal no YouTube. É isso mesmo, é www.youtube.com/Carla Kurtz. Lá no canal
tem vários vídeos falando sobre os principais problemas sociais, políticos, culturais. Lembra que são aqueles temas que aparecem como questões de redação? Então, lá no meu YouTube, na estrutura do meu YouTube, tá cheio de coisas, né? Cheio de informações e argumentos para você. Mas se você tá mais desesperado, se você está muito desesperado, se você percebeu que você se preparou para física, química, matemática, português, mas a sua redação não tá legal, vem para o Método 1000 com a professora Carla Kurz e o professor Sidney Martins, que será um prazer ajudá-los. E se você está procurando esse curso é para você. Se você está com pressa para aprender a montar uma redação para o Enem, vai lá na minha bio do Instagram, que lá tem todo o endereço para você chegar até o nosso material, até o nosso produto, né? Agora, também arrasta que daqui a pouco, ali já na sequência desse vídeo, eu vou colocar a nossa arte juntamente com o endereço para você se cadastrar e fazer o seu pré-cadastro para conseguir então, porque as nossas vagas são limitadas, para você conseguir então o Método 1000 para você tirar nota 1000 na redação. Perfeito, pessoal? Então, um grande beijo, tá? Ali a live muito boa, como sempre, muito obrigada, né? Muita gente aqui estão perguntando para mim, tá? Se esse modelo serve para qualquer prova. Então, vamos lá. Se você está se preparando para uma prova, outra prova, né? De vestibular ou de um concurso que a banca exija uma dissertação argumentativa, você pode usar a mesma estrutura que eu te explico lá nas provas no YouTube, tanto no Método 1000, você pode utilizar. Então, por exemplo, bancas como o CESP pedem um modelo dissertativo argumentativo. Então, sim, você pode usar o Método 1000 para também aprender a fazer redações para a banca CESP, sem problema nenhum, tá? Então, se a sua banca ou seu vestibular pedir isso aí, essa estrutura pode utilizar com certeza as nossas aulas, né? Aqui o pessoal aqui elogiando a nossa live, muito obrigada, né? A galera super interagindo aqui. Então eu mando um beijo para todos vocês, né? O Robson, o Igor, André, Ricardo, né? O Moreira, enfim, todos vocês, Amanditas, enfim, todos vocês que estiveram aqui presente. Um grande beijo e fica ligado, porque ao longo dessa semana eu farei outras lives. Também sigam lá o professor Sidney Martins. Também na sequência vou colocar o Instagram dele para você começar a segui-lo, né? Para você não perder nenhuma dica de português e nenhuma dica de atualidades, para você escrever na língua formal da língua portuguesa a sua redação, como é exigido no Enem, e também ter argumentos de sobra para colocar na sua redação e alcançar 1000. Perfeito? Então, um grande beijo e até a próxima live.